Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aulinha aí para auxiliar vocês a realizar as atividades do PET. Para essa semana 4, eu escolhi dividir o vídeo em duas partes, tá? Em dois vídeos. Um vídeo sobre trigonometria e um vídeo sobre semelhança de triângulos. Semelhança envolve uma riqueza maior de detalhes, aí o vídeo ficaria muito longo, tá bom? Então vamos primeiro trabalhar aqui a trigonometria. Primeiro, o que seria trigonometria? Trigonometria, ela trabalha com triângulos retângulos e são relações que a gente vai ter aí entre o ângulo e os lados desse triângulo. Então, se eu conheço um ângulo, né, desse meu retângulo, desse meu triângulo, perdão, e conheço um dos lados, eu consigo descobrir os outros lados por meio dessas relações aí trigonométricas, ok? Então, olha, quando a gente tem aí, ó, um triângulo retângulo, lembrando, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto aqui, ó. Então, primeira coisa que você vai precisar identificar é se esse triângulo é retângulo. Se ele tem um dos ângulos é reto, né? Daniele, mas às vezes o triângulo parece, mas não está falando o que é. Se não fala que é, você não pode assumir isso. Tá? Em geometria, às vezes a gente olha para um desenho e acha que, nossa, tem cara de ser retângulo. Nossa, esse ângulo aqui tem cara de ser tantos graus. Mas em geometria não funciona assim. Ou você tem que provar. Ou o problema já fala que ou você vai ter que provar. Tudo bem? Mas como vocês estão no ensino médio, né? Então vai ficar mais visível aí que um triângulo vai ser retângulo ou não, tá bom? Falou que é triângulo retângulo, beleza. Eu tenho duas opções. Ou eu vou usar a trigonometria, sendo cosseno e tangente, ou eu vou usar o teorema de Pitágoras. Quando que você usa Pitágoras? Quando você tem dois lados. Agora, se aparecer um ângulo e um lado, não tem como fugir, tá? Tem que ser seno, cosseno ou tangente, beleza? Então, ó, vamos aqui para duas coisinhas. Primeiro, a gente tem aqui o triângulo com o ângulo alfa aqui, né? E esse ângulo aqui de 90 graus. Não me interessa saber quanto que equivale o outro ângulo, tá bom? Então, esse é o nosso triângulo. Outra coisa, né? As nomenclaturas aqui. A gente usa, para triângulo, né, retângulo, a gente usa catetos e hipotenusa. Aqui a gente tem cateto oposto, aqui a gente tem cateto adjacente, e aí, no caso, pessoal, esses catetos aqui, eles vão ganhar nome dependendo de qual ângulo que você está analisando, tudo bem? Eu vou explicar isso melhor para vocês. E a hipotenusa? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, quem que é o ângulo de 90 graus? Esse daqui. Quem que é o lado oposto a esse ângulo? É esse de cá, ok? Então, logo de cara, eu já sei que essa daqui, ó, é a minha hipotenusa. Esse lado aqui equivale à minha hipotenusa. Agora, qual ângulo que eu estou analisando? É esse ângulo aqui, né? Eu vou estar trabalhando com relação ao ângulo alfa. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? Oposto dá sinal de estar do lado contrário, né? Então, para ser cateto oposto, tem que ser esse lado. Então, vamos chamá-lo de cateto oposto. E aí, consequentemente, o cateto adjacente é aquele lado, né? Aquele cateto que ajuda a formar o ângulo. Observe que aqui tem esse primeiro lado que eu acabei de marcar e tem o segundo. E os dois juntos formam um ângulo alfa. Então, esse vai ser o meu cateto adjacente. Beleza. Agora, a gente vai montar as relações. Quem que é o seno? O seno vai ser o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. É muito importante que vocês gravem essas relações, pessoal, porque assim, usa demais, tá? Usa demais. Em provas de vestibulares aí, Enem da vida, vocês vão precisar disso. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Vocês podem até procurar aí, vocês vão achar alguns macetes para decorar isso aí. Vocês conseguem achar no YouTube. Quem que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente
sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem que é a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, só vir cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá, mas como que isso funciona na prática, né, Daniele? Como que eu vou usar isso? Beleza. Você tem, vamos supor que você não sabe qual que é esse ângulo alfa, né? Vamos supor que você não sabe qual que é o ângulo alfa. Você não tem ele, é o que você quer descobrir. E aí te dá aí o cateto oposto e o cateto adjacente. Então me deu o cateto oposto e o cateto adjacente, tá me dando, tá me direcionando para trabalhar com a tangente, né? Então eu vou trabalhar aqui, ó. A tangente desse ângulo alfa corresponde ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí você vai ter uma tabela trigonométrica, né? Se não for o ângulo notável, se não for nenhum ângulo conhecido, você vai ter uma tabela trigonométrica que vai te direcionar, olha. Quando a tangente dá, sei lá, 0,3, 4, 6, 7, 8, infinitas casas decimais aí. Quando dá esse valor, significa que o ângulo é tanto, ok? Da mesma forma, pode ser que você tenha o ângulo aqui, ó, o alfa igual a 30 graus. 30 é um ângulo notável, e aí eu vou mostrar a tabelinha pra vocês ali. Eu tenho o alfa que é igual a 30, né? E aí me dá o cateto oposto. E aí quer descobrir a hipotenusa. Ok? Então, se me deu o cateto oposto e o ângulo, e quer descobrir a hipotenusa, eu poderia usar o seno ou o cosseno. Por que eu não vou poder usar o cosseno? Porque me deu o cateto oposto. E o cosseno trabalha com o cateto adjacente. Então, automaticamente, o problema me direcionou para usar o seno. Então, eu vou colocar lá, seno de 30 igual ao cateto oposto que eu tenho, dividido pela hipotenusa. Aí é só fazer os cálculos. Daniele, como que eu vou saber seno de 30? Tá, pessoal, seno de 30, 45, 60, 90, de 0... e aí vale quando eu falo seno, tá? Vale também para cosseno e tangente. É importante que vocês saibam isso de cabeça. Nossa, Daniela, mas eu tenho tanta coisa para guardar, é complicado. Tá, pessoal, eu entendo. Mas aqui, outra coisa, vocês podem ir no YouTube aí que vocês vão achar regrinha para construir essa tabelinha aí. Tem musiquinha e tudo, eu não vou pagar esse vexame aqui, né? Porque vocês vão ter registro, dentro da sala eu cantaria. Mas aqui vocês vão ter registro disso, é melhor não passar essa vergonha no débito, é melhor, né? Mas existe uma regrinha aqui que vocês vão para construir isso aqui que é super tranquilo, e aí depois que vocês pegarem a manha vocês vão conseguir fazer normalmente, tá bom? É bem tranquilo. Então, automaticamente, se você tem lá seno de 30, você tem que saber que isso dá meio, tá? É meio que obrigatório você ter esse dado. Provavelmente no Enem, nem sempre vai aparecer lá que o seno daquele ângulo lá vai dar meio. A não ser que seja um ângulo muito diferentão, sabe? Se fosse seno de 40. Se fosse seno de 40, com certeza a prova teria que te dar o valor que você não é obrigado a saber, tá? Mas o seno de 30, 45 e 60, 90, tudo é importante vocês terem em mente, tá bom? Mas basicamente na trigonometria o que vocês precisam é disso, saber qual que é a relação para seno, cosseno e tangente e saber essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis, tá bom? Depois vai vir aí para a trigonometria para triângulos quaisquer, mas por enquanto atentem-se a isso aqui, que isso aqui quebra o galho de vocês, tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigada, qualquer dúvida podem me chamar.